fala em escalas, você irá usar razão e proporção. Então, o assunto que mais cai no Enem é razão e proporção. E se por acaso alguém aqui, olha, se por acaso, com certeza alguém aqui que não gosta de matemática, vai ter que se preocupar em fazer aquilo que você não gosta, que é aprender a parte com fração. E quem não gosta de matemática, odeia, entre outras coisas, fração e números decimais. Né? Também odeia mais o quê? Também odeia operações com radicais. Mas se for numerar aqui aquilo que você odeia na matemática, vai ser a aula inteira elencando uma por uma, e a gente não vai terminar de dizer quais são as áreas que você odeia na matemática. Tá? Eu devo ter dito a vocês na nossa primeira aula que você tem chance, você pode ter sim muita esperança, porque eu sou um exemplo de pessoa que não sabia matemática. Não sabia quando? Não sabia ao ponto de ser reprovado em matemática. Tá bom? Então quem quiser se espelhar em mim pode se espelhar, tá certo? E talvez por isso eu consiga atingir não só os alunos que têm o dom da matemática na veia mesmo, como também aqueles que têm dificuldade. Porque exatamente aquilo que me perturbava quando eu era canquinho, quando eu estudava, né? Eu sou cancão hoje, próximo estágio é caco e depois cacão, né? Bem, mas eu estou no estágio cancão. Mas quando eu era canquinho, eu não conseguia compreender a linguagem dos livros. E também não conseguia compreender a linguagem dos professores que usavam a linguagem dos livros. Tá? Então, para começar a nossa aula de hoje, dizer a você que você tem jeito sim, pode ter esperança. Agora, é claro, se você não tem a habilidade matemática, poderá ser que o seu coleguinha aprenda mais rapidamente do que você. Mas se você se dedicar, você também irá aprender. Não ficar um expert, mas tipo o que? Você poder enfrentar o concurso, enfrentar o vestibular e ter sucesso. Tudo bem? Bom, são 9h18 em Sobral. Bom dia, Sobral. E o nosso conteúdo vai ser escala. Então, por que você disse... Que cara bonito esse, hein? Sim. Por que você disse que o assunto é chato? Porque a escala é essencialmente operações com frações. Né? Quando eu for falar aqui a escala com vocês, eu vou ter que buscar habilidade sua em simplificar frações. E para eu não perder tempo aqui, riscando a lousa, riscando virtualmente a lousa, com algumas informações que eu acho que você conseguirá fazer mentalmente comigo, vamos então fazer um treinamento rápido sobre isso aqui, tá certo? Quais são minhas canquetes e meus canquitos? Os primeiros números primos que você lembra de cor. Por favor, na sequência, eu vou contar até 3, aí irão começar a responder unisonamente, beleza? 1, 2, 3, vai! Foram até o limite que eu considero razoável, até o 23, porque é muito raro você chegar numa simplificação ou numa fatoração de um número, você passar do 23 como número primo, né? Então, eu ouvi a maioria falar, embora timidamente ainda, né? Eu ouvi 2, 3, não falem o 1. O 1 não é primo, tá? O número 1 não é primo. Porque para ser primo, sem polêmica, para ser primo, basta ele ter o quê? 2 divisores diferentes. Não vá esticar a definição, tá? Não vá esticar a definição. O número para ser primo, ele tem que ter apenas 2 divisores diferentes. Aí como é que bota os livros lá? 1 e ele mesmo. Aí complicou. Né? Complicou. Então não inventa. 2 divisores diferentes. O 1 não é primo porque ele tem apenas um divisor. Acabou-se. Vamos lá. O 2 é primo? É. Quais são os divisores do 2? 1 e 2. O 3 é primo? É. Quais são os divisores, os únicos do 3? 1 e 3. O 4 é primo? Não, porque o 4 dá para você dividir por 1, por 2 e por 4. Qual é a quantidade? 3. Aí você vai na sequência. Cuidado, porque você depois que chega no 3,
só vai ter número primo ímpar. Só que não é todo número ímpar que é primo. Então não vai cair nesse vício não, tá? Vamos lá. 2 é o único par que é primo. Eu estou, lógico, me referindo somente aos números naturais. Depois na sequência vem quem? 3, 5, 7. O 9 não é primo, porque o 9 tem quais divisores? O 1, o 3 e o 9. Aí o 9 não é primo. Depois vem quem? O 11, o 3 e o 15 não é. O 17 é. O 19, o 23, o 29, o 31, o 37, por aí vai. Beleza? Bom, quando você vai fatorar um número, aliás, você compreenda que fatorar não é tirar o MMC não, tá? Pega o 20, aí tira MC, só dele? Não. Você usa a fatoração como uma ferramenta para tirar o MMC, mas se você vai pegar apenas um número e fatorar, então você não está tirando o MMC. Por exemplo, vamos tentar agora começar a imaginar aqui algumas situações que ajudarão você a simplificar. Quais são os divisores do número 4? Vocês. Mais uma vez. 4. Quais são os divisores do 20? Vocês são bichos, né? Vocês são bichos igual a minha. Aí, 2. Eu gosto de uma besta assim, eu gosto. Eu me identifico com vocês. Vamos lá de novo. Quais são do 20? 5, 10 e 20. Quando eu falei dos divisores do 4, qual foi o maior número que dividiu o 4? 4. Dos divisores do 20, eu incluí o 4? Sim ou não? Então o 4 é o maior divisor comum entre o 4 e o 20. Então se aparecer, por exemplo, a fração 4 sobre 20, tu vai simplificar desse modo. Pega o 4 dividido por 4 e o 20 também dividido por 4. Então o ideal é quando você for fazer uma simplificação, que você tente encontrar o maior divisor comum entre os dois elementos da fração. Claro, se você não souber, vai simplificando fragmentadamente. Tudo bem? Bom, então, e o que é que isso tem a ver com geografia? A geografia, ela vai usar escala. E escala vai pegar exatamente um dos assuntos mais importantes da geometria plana. Já tiveram aula 20 de geometria vocês nesse curso? Geometria plana? Não, né? Deverão ter em breve. Especificamente que assunto? Semelhança de figuras. Quando você fala de figuras semelhantes, você vai usar uma proporção. E escala é exatamente uma razão. Lembrando do nosso primeiro encontro, o que é proporção? Igualdade entre duas ou mais frações. Bom? Então, quando você pega, por exemplo, uma foto, quem aqui se acha bonito em foto 3x4? Eu já vi muita menina linda que na foto 3x4 vira um babau. A minha esposa, ela é uma exceção, a Cancoa, né? Ela é uma exceção. Ela é linda em foto 3x4, em foto 15x, enfim, ela é, além de linda, é muito sortuda, né? Bom, mas olha só. Quem aqui se acha lindo numa foto 3x4? Olha só, quem é você? Seu nome, bebê? Seu nome? Rayane. Rayane é linda ao vivo, na foto 3x4. Então a mãe dela, eu suponho, deve ser mais linda ainda, porque o bicho cego é a mãe em relação ao filho. Né? Minha mãe diz que eu sou lindo, que eu tenho cabeça grande, essas coisas, né? Mãe é bicho cego. Então, cadê a Rayane? Cadê a Rayane? Aí a mãe dela quer fazer o quê? Ela foi bater uma foto 3x4 para se matricular no curso na universidade, ela vai cursar ano que vem. Tá? Aí ela falou assim, que foto linda. Eu vou ampliar e fazer, colocar na moldura no quarto dela. Olha, mas se ela fizer uma ampliação desproporcional, o que é uma beleza vai virar um babau. Ou não vai virar um babau? Com certeza. Então, os lados têm que crescer na mesma proporção. Se eu, por exemplo, multiplicar por 3 o comprimento ou a base do retrato, vou ter que multiplicar por 3 a altura, a largura do retrato, para que eu tenha figuras semelhantes. Tudo bem? Então, quando você está em geografia,
você pega um mapa do Brasil com uma escala bem pequena, não te oferece muita riqueza de detalhes, você poderá ampliar esse mapa e ter uma escala muito maior para você poder ver mais detalhes do Brasil. Então, você tem que fazer essa ampliação de modo a obter figuras semelhantes. Então, a geografia vai usar o que conosco? Semelhança de figuras. Deverão ter mais na frente de vocês uma aula especial sobre semelhança de triângulos e depois também de quaisquer figuras. Tudo bem? Vamos começar por aqui. Então, o que é isso? É uma risada kkk? Não. Esse aqui é o projeto do Tio Cancão, um projeto virtual, que está, graças a Deus, crescendo bastante. Eu deverei estar somente em escolas públicas em 2019 e vou me dedicar somente a esse projeto. Tio Cancão, mais de 100 professores que vão estar comigo em projetos virtuais, também projetos presenciais. Então, é a turma K, que é a turma de amigo do professor Cancão. Quem quiser depois seguir lá no YouTube, só digitar lá, turma K, e você vai ter pelo menos 10 mil horas de aulas que foram gravadas, ou então que foram feitas aos vivos, tá? Inclusive, toda quarta-feira, a partir da semana que vem, vamos estar lá com simulados online. Você poderá também seguir no Instagram, turma_K, e no Facebook, @turma Cancão, Cancão com 2K, para você pegar o material, baixar o material. Isso na segunda-feira. Resolve as questões. E na quarta-feira vai sair lá o comentário das questões. Isso 8h15 da noite na quarta-feira, tá bom? Bem, vamos trabalhar. Este conteúdo aqui, ó, unidades de medidas. Eu poderia elencar muito mais unidades de medidas, tá? Eu poderia elencar várias. Vou dar aqui algumas principais. Eu acho, inclusive, que essa parte da nossa aula de hoje é uma revisão de um que já tiveram. Eu imagino que seja. Unidades de comprimento. Unidades de medida de comprimento. Quais são as principais? Quais são que nós usamos no nosso dia a dia? Metro é a mais usada. Qual mais? Centímetro. Qual mais? Quilômetro. Qual mais? O milímetro, um pouco menos, mas você ouve, por exemplo, no boletim pluviométrico, né? Você ouve essa conversa, né? Choveu 80 milímetros, né? Eu não sei, eu não lembro de nunca ter visto em telejornais, por exemplo, a informação de que utilizei a unidade de decâmetro. Alguém aqui já usou o decâmetro na sua vida? Decâmetro. Hectômetro, também não. O decímetro aqui e acolá, uma vez na vida, outra vez na morte, né? Das que eu falei que não são usadas, mas o hectômetro quadrado, ele é usado, só que disfarçadamente, porque o hectare é uma unidade agrária, unidade de medida agrária, e um hectare equivale a um hectômetro quadrado, tá bom? Mas no nosso prática do dia a gente não fala do hectômetro. Então, quais são as principais unidades de medida, pessoal? Metro, na importância, o metro, o quilômetro e o centímetro. Milímetro vai ser usado pouquíssimas vezes, tá? Então, essas são as unidades de medida de comprimento. Área. Por que é que quando o Cancão fala em área, eu coloco a unidade ao quadrado? Daqui a pouquinho tem um exemplo para te explicar isso aí. Volume. O que é volume, pessoal? É o espaço que vai ser ocupado. Quando eu digo assim, calcule o volume dessa piscina, quero saber quantos metros cúbicos d'água cabem naquela piscina. É o espaço que vai ser ocupado. Eu sou uma pessoa volumosa, pessoal? Depende de qual região do meu corpo, porque daqui para cima sim, daqui para baixo não. Diz que até que eu sou cônico. Não sei se isso é maldade das pessoas, né? Então quem vai, ou quem vem comigo no ônibus na viagem, por exemplo, fica metade feliz e metade triste, porque eu sou espaçoso horizontalmente nos braços, mas eu sou hatch, né? Vocês entenderam o que é hatch e o que é sedã, né? Carro que é sedã tem a traseirona, carro que é hatch, eu. Então, o meu volume aqui na cadeira, na parte de baixo, pouquíssimo. Então a pessoa fica bem espaçosa na parte de baixo, mas porém eu fico bem todas espaçosas na parte de cima, né?
Então, o espaço que eu ocupo não é muito, considerando a parte de baixo. Tá? Então, quando você vai falar de volume, por exemplo, uma piscina que cabe nela, por exemplo, 50 mil litros. Se eu vou falar disso para vocês em metros cúbicos, é 50 metros cúbicos. Deixa eu pensar aqui numa piscina pequena. 2 metros de profundidade, um pouco mais do que eu. Aqui mais ou menos. 3 metros de largura. 5 metros de comprimento. É uma piscina grande, pensar isso aí? Não, se você mergulhar e tiver uma certa impulsão, já sai da outra ponta. Quantos litros d'água caberiam nessa piscina? Daqui a pouquinho eu te respondo. Capacidade. Vamos falar aí o quê? Do litro, falar do quilo, falar do mililitro, que é o nosso popular ml, tá? Massa. Tio Cancão tem quanto de massa? Logo, quem acertar, eu pago o lanche para fora. Alguém quer chutar? Qual é a massa do tio Cancão? Leandro do braço responde. Leandro do braço que ele tem que chutar. Quem andou? Pedro? 84. Obrigado, mas não. Eu não sou tão fitness assim, não. Tá? Vou te dar uma noção. Eu tenho 1,85 m. Eu estou no peso ideal? Não me chame de gostoso, tá? Bom, quem quer chutar o meu peso, a minha massa? Quer chutar ele? Ela errou. Viu? Tá errando ainda. Passou, mas não é que pode. 93, 95, não falaram 94. Mas eu não ouvi, não conta. Gravaram aí? Só se não depois o vídeo, né? Não conta, tá? Bom, esse é a taça. Vamos lá. Velocidade. Quilômetro por hora, metro por segundo são as mais usadas. Confere comigo, eu sou péssimo na física, mas eu acho que unidade de medida de velocidade é a quilômetro por hora. Rapaz, eu fui daqui para Fortaleza com 80 quilômetros direto. Não. Tá mais explicado. A 80 quilômetros por hora. Porque se você falar só 80 quilômetros, tu está se referindo apenas a quem? A unidade de medida de comprimento. Se é velocidade, tem que ser ou quilômetro por hora ou metro por segundo, que são as mais usadas. Não é errado eu falar quilômetro por segundo, mas tem que ser coisa muito rápida para poder usar isso. Tá? Antigamente, não sei se vocês lembram, acho que não, tudo bebês ainda, mas o professor aqui, acho que lembra. Tinha um erro terrível quando indicava velocidade permitida. Tinha lá, velocidade permitida, 60 km. Até entrar alguém lá e ajeitar isso aí do outro lado por hora. Né? Bom, lembram disso vocês? É a parte mais fácil desse assunto, meu povo. Todo mundo fala aqui, olha só. Comigo, vocês, metro, vai. Desce de novo. Eu começo com metro, você continua, tá bom? Vamos lá, metro, vai. Se eu for da esquerda para a direita, eu multiplico ou eu divido? Eu vou perguntar mais uma vez, a resposta é multiplica, beleza? Se eu for da esquerda para a direita, eu divido ou multiplico? Multiplica, né? Quem já estudou em escala, vai ver daqui a pouco que eu boto lá. Eu não, aliás, os livros trazem a informação. É igual a tesão. Eu falei de dado, tá? É igual a tesão, ou igual a desinho sobre desão. O que é o é? É a escala usada. O que é o desinho? É a medição no papel, ou na planta, ou no mapa. Qualquer uma das três linguagens são aceitas, tá certo? E o que é o desão? É a distância na realidade, no que é de fato. Tudo bem? E eu não vou usar essa fórmula. Então por quê? Porque eu acho que na matemática, quanto mais formal você for, mais complicado é. Vamos tentar resolver as questões sem usar a fórmula. Tá bom? Daqui a pouquinho ao vivo. Vamos lá.
vejam que quando eu vou mudando as unidades, eu vou multiplicando por 10. Então, se eu for, por exemplo, de quilômetro para metro, conte comigo, vai, Rick Martin, 1, 2, 3. Então, eu multiplico por 10 3 vezes, não é isso? 10 vezes 10 vezes 10, que resulta em quanto? 1000. Por isso que você aprendeu que em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. 2 quilômetros, 2.000 metros. Quer dizer então que para eu ir de quilômetro para metro, basta que eu multiplique por quanto? Gatinho, 1000. Vamos lá. Claro que de lá para cá, o processo é inverso. Em vez de multiplicar por 10 por 100 por 1000, eu vou dividir por 10 por 100 por 1000 e assim por diante, tá? Exemplo disso. Ali eu tenho 2,351 metros. Se eu quiser passar isso para centímetros, a vírgula que está bem aqui, já que é de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 10 duas vezes. Multiplicar por 10 e multiplicar por 10 é multiplicar por 100. Como o 100 tem 2 zeros, eu vou andar 2 unidades para a direita. Então, para cá, uma, para cá, 2. Daí eu tenho o que, pessoal? 235,1 centímetros. Isso é a transformação de metro para centímetro. Continue comigo. Foi o que eu fiz. Bora lá então. Lá em cima, eu tenho 4,6 metros e dessa vez eu quero andar para quilômetros. Eu vou sair de... Epa, peraí, tchau. Onde é que é o bicho aqui, meu filho? O bicho da adolescência? Rapaz! Pronto, obrigado. Vai logo, viu? Traduzindo, obrigado. Bom, olha só aqui, ó, observe. Então eu estou com 4,6 metros e eu quero ir para quilômetros. Cadê metro? Tati. Cadê quilômetro? Em inglês, it's here. Vamos lá comigo. 1, 2, 3, vou ter que dividir por 1000. Dividir por 1000 vai fazer com que o campeão ande para a esquerda 3 unidades. Ora, vamos lá comigo aqui, ó. Conte comigo, ó. 1, 2. Né? É de metro para quilômetro. Não estava bem aqui, não estava? Não é isso? Ó. 1, 2, 3. Então ficou 0,0046 quilômetros. Vocês estão percebendo que é altamente incoerente fornecer essa distância em quilômetros? Tinha muito mais hoje falar o que, pessoal? Falar em metros. Muito mais sentido, não é isso? Bom, vamos dar sequência. Área do retângulo. Eu vou entrar só um pouquinho em geometria plana, são 9h40 em Fortaleza agora, tá? E também Sobral, não é mesmo fuso horário? Vamos lá. Isso aqui é o que eu chamo de base do meu retângulo. Isso aqui é o que eu chamo de altura do meu retângulo. Tudo bem? Pode imaginar que eu comprei um terreno, comprei um sítio, para poder fazer o churrasco da vitória de vocês. E esse terreno tem uma área lá que é somente para o pessoal confraternizar. E tem o formato de um retângulo. Eu vou dizer que essa área para você chegar lá e confraternizar com seus coleguinhas, calouros de 2019, vai ter base, vai ter altura. Pessoal, aqui ó, a área legal para você, viu? Temos aqui 10 metros de base e 5 de altura. Você é formiga? Você é o que? Lagartixa? Calando que seja. Porque se eu tenho um terreno e eu falei de base e de altura, não ficou coerente, ficou? Não, eu falo o quê? Comprimento e largura. Vou comprar um lote para construir uma casa. Este meu lote vai ter frente e fundo, traduzindo, comprimento e largura. Temos que fazer uma adaptação das informações para cada situação que for aparecendo, beleza? Continuando comigo. Temos aí um retângulo, eu vou falar a base e a altura, mas eu te expliquei que poderá ser comprimento e largura, depende da situação. Eba! Vamos contar em inglês ou francês? Escolham aí vocês. Em inglês, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What? 9.
Em francês, vamos lá, em francês, 1, 2, 3, 4. Quantos quadradinhos eu tenho ali? Quem aposta aí, valor? Responde em inglês. No total, quantos? 36, very good, very good, 36. 5 reais para quem falar em francês. O que você falasse eu receberia, eu não sei, cara. Tô brincando. Francis. Eu não ouvi. Bom. O que foi que eu fiz minhas canquetes e meus canquitos? Eu multipliquei aqui os espaços que eu tenho, que dá 9, tanto na base, como também aqui na altura. E multipliquei 9 por 4. Daí você ter aprendido que é 9 vezes, ou que é base vezes altura. Paralelogramo. Pessoal, o retângulo, ele é um paralelogramo, sim ou não? Vou perguntar mais uma vez, a resposta é sim, tá bom? O retângulo é um paralelogramo, sim ou não? Sim. Aí às vezes o cara diz assim, ó, eu digo sim ou não, ela diz não tem uma opção né? O retângulo é um paralelogramo. Eu diria que ele é um paralelogramo. Aliás, o paralelogramo oblíquo, ele é um retângulo amolecido. Nesse mesmo sítio que eu vou colocar o nosso churrasco, vai ter lá aquelas porteiras de madeira que com o tempo amolecem. Paralelogramo. Tudo bem? Para que um quadrilátero seja um paralelogramo, eu tenho que ter um par de lados paralelos, 2 pares de lados paralelos. Então eu tenho quem? Eu tenho o retângulo, eu tenho o quadrado, e esse que vai aparecer agora, esse não, esse que é o quadrado, tá? O quadrado é um retângulo, meu povo. Para ser retângulo, uma condição única, tem que ter os 4 ângulos retos. O que é um ângulo reto? E mede 90 graus. Olha que interessante. Ângulo reto. Troca a ordem. Reto, ângulo. Tira o A ou tira o O. Retângulo. Tá? Então o quadrado é um retângulo. Só que ele é especial. Além de ter os 4 ângulos retos, ele tem os 4 lados iguais. O que faz do quadrado ser um polígono regular. Vocês irão ver isso na aula especial de geometria plana. Então, já que no caso do retângulo, eu encontro a sua área multiplicando a base pela altura, e se o quadrado também é um retângulo, então a sua área também será base vezes altura. No caso seria aqui, pessoal, L vezes L. Se eu escolher chamar de L a medida do lado do quadrado, a letrinha você escolhe, tá bom? Continuando, vamos lá. Vai acontecer agora uma deformação. Eu tentei corrigir isso ontem, de madrugada, hoje pela manhã, mas quando eu clicasse, a minha ideia era que esse triângulozinho bem aqui encaixasse bem aqui para virar um retângulo, tá? Para te mostrar que se o paralelogramo pode ser escrito ou desenhado em forma de retângulo, então a área dele também vai ser o quê? Base vezes altura. Então vai ter a deformação agora, hein? Perceberam a deformação? Passou do ponto, né? Faltou atrito, passou do ponto, ó. Era para encaixar bem aqui, ó, para que eu formasse de fato um retângulo. Tudo bem? Então, quer dizer que área do retângulo, área do quadrado, área do paralelogramo oblíquo, que é aquele que é o retângulo mole, a sua área vai ser igual a quanto sempre? Base vezes altura. Bom, isto é o seu trapézio. Aliás, vou voltar aqui para o retângulo só um instante, tá, pessoal? Vem ligeirinho aqui, tá? Bem ligeirinho, pronto. Bora imaginar que isso aqui seja 9 centímetros, tá certo? E isso aqui 4 centímetros. Como é a sua área, hein? Base vezes altura.
Quem é minha base que eu te falei? 9 centímetros. Aqui, 4 centímetros. Como é que eu faria essa multiplicação? Eu multiplico a parte numérica, 9 vezes 4 dá 36, e multiplico a parte das letras, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Por isso que você usa, em questões com áreas de figuras planas, a unidade é elevada a 2, porque na realização da multiplicação, você também multiplicou as unidades, e ficou elevado ao quadrado. Tudo bem? Vamos continuar. E o que é um trapézio, minhas canquetes e meus canqueiros? Quem lembra? Trapézio é um quadrilátero, ou seja, é um polígono de 4 lados que tem quantos lados? Voz. Adolescente, pessoal, falando de voz, acontece isso, né? O trapézio tem 4 lados, onde 2 dos seus lados são o quê? Paralelos. Esses 2 lados que são paralelos, eu vou chamar de quê? De bases do trapézio, que poderão ter tamanhos diferentes, base menor e base maior. Meus amores, bem aqui, ó, bem aqui, eu tracei uma diagonal ligando o ponto N ao ponto Q. Quando eu tracei essa diagonal, eu te pergunto, quantos triângulos ficaram assim formados? Vou perguntar mais uma vez, a resposta é 2, tá bom, pessoal? Pessoal, eu também conheço esse aqui também, olha esse. Peraí, meu filho, deixa esse carangueiro. Eu tracei a diagonalzinha aqui, ó. Eu botei este aqui, ó, e esse aqui todinho, tá bom assim? Então são 2. Pode ser? Vocês deixam? Obrigado, tá? Esse triângulo aqui, ó, ele tem qual base? MQ. Qual altura? H. Esse aqui, ó, o triângulo PNQ, ele tem qual base? Bzinho. Qual é a altura? Ó, se você observar, a altura desse triângulo aqui, ó, é a mesma desse aqui, ó. É porque você mede a altura dele aqui fora, ó. Então, se eu vou ter a mesma altura, vou fazer o que então? Aqui fica assim, ó, Bzão H, aqui, Bzinho H. Sobre quanto? Sobre 2. Porque o retângulo, ele pode ser a metade de um paralelogramo. Mas se a área do meu paralelogramo é base vezes a altura, a do meu triângulo é a metade, é isso sobre 2. Então aqui ficaria o que, pessoal? Bzão H sobre 2 e aqui, Bzinho H sobre 2. Tudo bem? Então quando eu fizer isso, olha só, vamos ter Bzão H sobre 2 mais Bzinho H sobre 2. Bota o H em evidência e é muito provável que você tenha essa formulazinha. Aí no trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Losango. O que é um losango, pessoal? É um quadrilátero que tem o quê? Só uma condição para ele. Vamos lá. Todos os lados iguais. Aí eu te pergunto, o losango é um quadrado? A resposta é sim, tá bom? O losango é um quadrado, pessoal? Sim. Porque para ser quadrado, aliás, eu falei errado. O quadrado é um losango? Sim. Porque para ser losango, a condição é somente uma: ter todos os lados iguais. Então, o quadrado é um losango. O quadrado é um retângulo? É também. Porque para ser retângulo, a condição é uma só: ter todos os ângulos retos. Então, o quadrado ele é um losango, o quadrado ele é o quê? Um retângulo, tá? Eu vou aqui, não vou me estender mais com esse rapaz aqui não. Eu vou trazer para você as unidades de medida diária. Quando eu falei de comprimento, isso aqui era somente metro. Vocês, decímetro, mais uma vez, centímetro, só as meninas, milímetros. E ali também, decâmetro é quilômetro aqui, quilômetro. Como agora é área, nós combinamos, quando for área, eu acrescentava o expoente 2. Então, por exemplo, quando eu ia de metro para decímetro, eu multiplicava por 10. Porém, agora, de metro para decímetro, se eu multiplicava por 10 e o 10 tem apenas um zero, multiplique por 2, vou ter 2 zeros.
Então, cada unidade que eu andar para a direita, eu vou acrescentar 2 zeros ao meu número. Ou então, deslocar a vírgula 2 casinhas para a direita. Tá? Eu falei aí, olha só. Se eu vou para a direita, eu vou multiplicando por 100. Para cá não são 2 casinhas? Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Continuando comigo. Lá em cima, a mesma coisa, só que é dividindo em vez de multiplicar. Volume. Estão percebendo aqui que tem um erro mesmo, tem, pessoal? Faltou um 3 bem aqui, ó. E aqui também, tá? Mas sobre volume, o que eu tenho de mais importante não é a transformação de unidades de medidas. É exatamente isso aí, meu povo, ó. 2 metros cúbicos equivale a 2.000 decímetros cúbicos. Pense comigo. De metro cúbico para decímetro cúbico não é apenas uma unidade. Então eu multiplicaria por 10, não é isso? O 10 tem quantos zeros? 1 zero. Vezes 3. 3 zeros. Então, quando eu venho de metro cúbico para decímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1.000. Bora treinar aqui um pouquinho, bora treinar. 1 metro cúbico tem quantos decímetros cúbicos? Tá uma porcaria. 1 metro cúbico, essa primeira vai ser minha, mas se ficar de novo este silêncio aqui, vocês irão ver, viu? Em 1 metro cúbico, só eu, depois é com vocês. 1 metro cúbico tem 1.000 decímetros cúbicos. 2 metros cúbicos. 2.000 decímetros cúbicos. 5 metros cúbicos. Decímetros cúbicos. Só mais uma vez agora, tá, pessoal? Eu posso mexer com decimais agora? Posso? Decimais é bom. A dança, então, né, até o chão. Vamos lá. 2,3 metros cúbicos. Levanta a mão e responde. 2,3 metros cúbicos. 2.300. E quando eu multipliquei por 1.000, do 2 para o 3, a vírgula já andou uma casa. Não são 3 casas para a direita? Se já andou uma, vai sobrar apenas 2 para o final. 2.300 decímetros cúbicos. Essa é a parte boa. Aquela piscina que nós construímos hoje. Vamos ver que está atento à minha explicação. Tinha quanto de profundidade? Quem lembra? 2 metros. Quanto de largura? 3 metros. De comprimento? Gravado, hein? 2 de profundidade, 3 de largura e 5 de comprimento. Bora imaginar, já que ela é um paralelepípedo, como é que isso calcularia o seu volume, pessoal? É só multiplicar as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Não é metro vezes metro vezes metro? Confere? Ficaria o que então? Metros cúbicos. Então, essa nossa piscina tem 30 metros cúbicos. Vocês concordam comigo que é uma piscina relativamente pequena? Daí para colocar lá um vôlei, tá? Não dá. Bom, mas se 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, como assim, Cantos? Lembra disso vocês aqui, ó? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 2 metros cúbicos, 2.000 decímetros cúbicos. Ora, mas se em 1 decímetro cúbico eu tenho 1 litro, então 2 metros cúbicos tem o quê? 2.000 litros. Então, para eu ir de metro cúbico para litros, basta que eu multiplique por 1.000. Então, essa nossa suposta piscina caberia nela o quê? 30.000 litros de água. Professor, pois eu pensei que para ter em casa uma piscina no meu quintal, por exemplo, era só cavar um buraco, tacar azulejo e pronto. Não. É água pra caramba. 30.000 litros. Quem aqui toma Coca-Cola? Quem toma Coca-Cola? De litro mesmo. Pensa aí, 30.000 garrafinhas daquela. É arroto que não acaba mais, não é não? Vamos lá.
É o que eu te falei, não é isso? Mas chegou agora para valer o assunto de hoje. Frescura. Frescura. O que é uma escala cartográfica? É você fazer o projeto no papel e depois realizar com a edificação. É só um exemplo. Não, isso não é escala cartográfica, tá? Estou dando aqui você um exemplo qualquer. Você vê, por exemplo, uma cidade no papel, tem lá o ponto A e o ponto B representado nesse papel, nesse mapa, e a distância em linha reta você coloca na realidade. Então isso você está usando escalas. Nós temos aqui 3 mapas. Aqui eu tenho um mapa de grande escala. Veja que eu tenho aqui mais detalhes. Aqui eu tenho, pegando uma região bem maior, não é isso? Ó? Isso aqui é um continente, isso aqui sabe que seria um país, né? Aqui é um continente. E se eu diminuir a escala menor ainda, aí eu posso botar aqui até o mundo. Quanto menor a escala, menor são as informações, tudo bem? Bom, tipos de representação de uma escala. É o que eu te falei lá há pouco, ó, a formulazinha. O que é esse meu pessoal? É a escala usada. O que é o meu desenho? É a distância de 2 pontos no mapa. E o desão é a distância dos mesmos pontos no terreno, na realidade. Então, o numerador representa uma distância no mapa e o denominador representa a distância na realidade. Eu não vou usar essa formulazinha aqui, tá? Eu não vou usar. Bora entender o que é isso aqui. Chegou a parte de fração, né? Uma escala de 1 para 100 mil. É assim que eu leio, ó. Uma escala de 1 para 100 mil. Qualquer medida linear no mapa. O que é medida linear, pessoal? A sua unidade, metro, centímetro. No mapa, geralmente, usa-se qual unidade de medida? Centímetro. Tá? Então, olha só. Vamos imaginar que eu desenho no mapa na escala de 1 para 100 mil. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 centímetros no mapa, quando eu for para a realidade, na realidade mesmo, vou fazer o quê? Pegar o meu 2 e multiplicar por 100 mil. Daria quanto? 2 vezes 100 mil? 200 mil. Então, numa escala dessa, 2 centímetros no papel corresponderia a 200 mil centímetros na realidade. Entendam que o que está em cima e o que está embaixo tem que estar na mesma unidade de medida. Ou tudo em metro, ou tudo em quilômetro, tem que estar na mesma unidade de medida, viu? Ou você escreve assim, mas o pessoal da geografia prefere usar isso aqui, ó. Mesma coisa, divisão, divisão. Vamos ver aqui esse exemplo. E eu não vou usar a fórmula. Vocês vão ver que não precisa de usar a fórmula. Olha só. Um mapa de escala, perdão pelo eco, tá pessoal? Vou de escala, foi o eco. Vamos lá. Um mapa de escala 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses 2 pontos, na verdade, é quanto? Pode entender o que é isso, pessoal, aqui, ó. É 1 para 300 mil, não é isso? Então, 1 centímetro no papel vai corresponder a 300 mil na realidade. Então, se eu tenho a distância entre A e B igual a 15 centímetros, basta que eu pegue 15 e multiplique por quanto? Por 300 mil. Então, bora fazer isso aí? Olha só. Quanto é que é 15 vezes 300 mil? Esqueça os zeros. 3 multiplicou 15 dá quanto? 45. Em inglês, 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá aqui 5, né? 5 é zeros, olha isso? Beleza? Então, deu 4.500 centímetros. 4 milhões e 500 mil centímetros, tá? Só que eu quero o bicho em que, pessoal? Em quilômetro. Cadê a vírgulazinha do neném? Tá aqui, ó. Então vamos lá.
Centímetro, vocês. Decímetro, vocês. Metro, todo mundo. Decâmetro, mais uma vez. Hectômetro, todo mundo. Quilômetros. E tem B. Para que fórmula? Para que fórmula? Só por curiosidade, eu fui ver essa questão na internet. Eu vi uma complicação tão grande. Não tem o que fazer. Não inventa, certo? Não inventa. Bom, então é o item B. Mais uma questão. Essa é do seu material. Vocês me perdoem, eu não botei qual é a questão. Não sei qual é, não. Não sei qual é, eu não botei, perdoe o cão, tá? Vamos lá. Em um mapa na qual a escala é de 1 para 100.000, a distância entre a reta, ou distância em linha reta entre duas cidades AB é 8 centímetros. E entre D e C é 3. Ele quer saber qual é a distância entre A e C. Bom, claro que não vai ter distância entre cidades em metros. Já pensou? Daqui para Fortaleza, qual é a distância? Sei lá, 200.000 metros. É isso? Ou 240.000 metros. É longe pra caramba. 240 quilômetros. É essa distância mesmo? Não sei se é. Enfim. Pessoal, vou fazer o que aí? Duas situações. Calcular a distância de A para B, depois de D para C, depois avançar o resultado. Pessoal, que avançar juntar. O casal avançado não é no cartório, é junto. Tá? Vamos lá. Vocês compreenderam isso? Cada 1 centímetro no papel é igual a 100.000 na realidade. Então, quer dizer que quando eu boto de A para B, se a distância no papel é de 8 centímetros, quando eu boto para 1 para 100.000, eu vou acrescentar quantos zeros à direita do meu 8? 5 zeros. Ora, se eu quiser agora botar isso para quilômetros, olha comigo bem aqui, ó. Centímetro, comigo vocês. Decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então de A para B, 8 quilômetros. Tá? De B para C, mesma coisa. De B para C, a distância é 3 centímetros. Porém, cada centímetro corresponde a 100.000 metros. Não é assim, perdão? 100.000 centímetros, beleza? Ó, então é só. Pego 3, multiplico por 100.000. Para eu ter isso aqui, 300.000 centímetros. Portanto, isso para quilômetros dá igual a 3. Somando os resultados, vai jumento. Aqui é a resposta. A opção para isso é o item D. Tudo bem? São 10 e 5 em Fortaleza. Pessoal, tá difícil aí, tá? Tá tranquilo? Cantando isso cai no Enem? Não. Com certeza. Ou em geografia, ou em matemática. Tá? Comigo. Urra. Pessoal, essa questão eu não resolveria. Eu acho que as informações que a mim foram passadas hoje não me dão bagagem para entender isso aqui, ó. Fala o seguinte. Pega aí o corretivozinho, risca isso, risca. Para bem aqui. Risca isso, risca. Vai, risca. Vocês, risca. Todo mundo, risca. Porque tudo que te interessa está aonde? A ti, ó. A ti. Agora há pouco eu te falei, naqueles 3 mapas que apareceram, que o que tivesse menos informações teria escala menor. Mais informações, escala maior. Tudo bem? Quem aqui gosta de pizza às 10h07 em Sobral? O pessoal aqui é rápido, né? Para não perder a vez, né? Meu amor, what's your name, né? Quem foi que falou? Quem foi das 3 aí? Foi você? Foi ela? Foi
fala? Foi você. O seu eu ficou gravado aqui nos meus títulos, minha filha. Vamos lá. Princesa, uma pizza para vocês três, tá bom? Tá, pessoal, ela tá com fome, já vai ter um lanche, mas uma pizza para vocês três, tá bom, minha filha? Projeto Fit 2018, né? Bom, atenção. Para deixá-la com raiva, quem mais aqui gosta de pizza? Meu filho, você, seu nome, meu filho? O Israel também gosta, meu filho, viu? Veja só. Uma pizza para três, o que é isso? 1 sobre 3. Para lá, Israel. Uma pizza para 4, 1 sobre 4. Você vai comer mais pizza se for 1 para 3 ou 1 para 4? 1 para 3. Conclusão disso: quanto maior for o denominador, menor vai ser a minha escala. Porque a minha escala não é 1 para alguém, a minha escala. Então, olha só. Quanto maior for o meu denominador, menor vai ser a escala. Então, ficou fácil. 1 para 1 milhão, 1 para 800 mil, 1 para 600 mil, 1 para 500 mil, 1 para 250 mil. A questão quer saber qual deles vai ter maior riqueza de informações. Qual é o menor valor, pessoal, aí? 1 milhão, 800 mil, 600 mil, 500 mil ou 250 mil? Pessoal, compare os números. Qual é o menor deles? Então, a minha resposta vai ser, pessoal, vai ser o item E. Porque, olha só, 1 milhão é maior do que esse, maior do que esse, maior do que esse, maior do que esse. Então, quanto maior for o denominador, menos informações. Qual é a recíproca disso? Quanto menor for o denominador, maior vai ser a riqueza de informações. Por isso que é o item E. Tudo bem? Próxima questão. Urra. Eu falei disso com vocês hoje, meninos e meninas. O que é o HA, pessoal? Hein? O que é o HA? Cadê a Rayane? Cadê a Rayane? Por aqui tem a Rayane. Cadê a Rayane? Cadê a Rayane? Tá ali a moça da foto 3x4, né? Rayane, o que é o HA, minha filha? Ajudem a ela. Isso! Falou no megafone ali, foi? Aqui, isso aí. É o hectare. E um hectare equivale a quanto, pessoal? A 1 hectômetro quadrado, beleza? Então se preocupe em resolver sua questão e mudar a sua resposta em hectômetro quadrado. Professor, sobrou para mim que não usa o hectômetro? Pois é, aparece. Porque o hectômetro quadrado é uma medida agrária disfarçada, beleza? Vamos lá. O geógrafo está numa reserva florestal, lá tem um quadrado que tem 8 centímetros de lado e a escala é essa aqui, ó. Bora compreender. Cada centímetro corresponderá a 75 mil centímetros na realidade. Tudo bem? Bom, ele quer saber então a área desse quadrado. Lembra na aula de hoje que nós falamos de área do quadrado? Que parecia que estava totalmente fora do nosso contexto. Vamos usar exatamente isso agora, tá? Olha só. Cada lado irá medir quanto? 1 centímetro. 75 mil centímetros. Então, 8 centímetros. 8 vezes 75 mil centímetros. Fazendo essa continha, vai aparecer 600 mil centímetros. Mas eu quero a resposta em hectômetro. Vamos lá comigo. Centímetro, vocês, aqui vai. O pessoal está uma porcaria de novo. Tem que ser beijo logo no começo. Não deixa cair a peteca não. Tem que ser os bebês. Os beijos, tá bom? Vamos lá. Centímetro, vocês, vai. 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 Eita, é aqui. É hectômetro. Então,
paramos ali depois do primeiro zero, então é 60 hectômetros. Agora há pouco, minhas canquetes e meus cantitos, nós... Não basta com o rapaz, não. Olha só, nós combinamos que a área de um quadrado seria lado ao quadrado, pelo fato dele ser um retângulo e tal, e tal, e tal. Canquetes e canquitos, quanto é que é 60 ao quadrado? É 60 vezes 60. Resulta em quanto, pessoal? 3.600 hectômetros quadrados. Um hectômetro quadrado corresponde a 1 hectare. Né? É o item dele. Eu falei a vocês que eu não usaria a fórmula para resolver as questões. Porque para quem tem dificuldade em matemática, será uma preocupação a mais. Tá? Vamos tentar eliminar isso aí, tá ok? Vamos para a próxima. Eu já falei disso. Vocês estão percebendo que isso aqui para nós aqui hoje, não é necessário, porque somos capazes de fazer mentalmente algumas continhas? E nós que nos achamos tão fracos em matemática, eu estou dispensando minhas canquetes, meus canquetes, isso aqui, ó. Bota na privada, puxa o cordão. Beleza? Vamos lá. Ai, Franks. A última de hoje, pessoal. Ah, que meio, né? Questão com arvorezinhas. Meiguinho, né? Mindinho. Me perdoe aqui, isso tá quando eu pintei a tela, pessoal. Eu não tirei lá a correção ortográfica, tá? Forgive the dog. Mesma coisa também aconteceu aqui. Tá bom? Perdoe o cão. Vamos lá. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir. Quem já achou a questão aí? Quem já achou isso aí? Onde é que está isso aí? Qual é a página? 61 na página. Qual a questão? Pronto, beleza, obrigado. Olha só, meu povo, a primeira árvore, qual é a sua escala? 1 para 100. Segunda árvore, 2 para 100. Terceira árvore, 2 para 300. Pare! Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Pessoal, não, eu vou continuar não, né? Não tem passando não dá certo não, e já estamos mostrando a nossa aulinha já. Olha só, nós combinamos em algum momento aqui dos nossos slides que a escala é sempre 1 sobre alguém, não é isso? E agora, que faço eu da vida sem você, hein? Não, vem aqui. Vamos ter que fazer aparecer ali o 1 em cima. Ora, minhas canquetes, meus canquitos, eu comecei a aula de hoje com vocês treinando exatamente simplificação de frações. Vacas e bois, 2 por 2. 100 por 2, 50. Então, na realidade, essa bichinha aqui é 1 para 50. A escala dela. Vamos lá, também tem que mexer aqui, viu? Vacas e bois, 2 por 2. Por 2, 150, beleza? Aqui não mexe, repete, não. Ai, já mexe. 2 por 2 dá 1 e aqui também dá 150. Vamos contar em inglês, tá bom? Fiquem tranquilos que é só até o 9, então a gente sabe contar até o 9, né? Vamos lá. Pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tinha tradução simultânea lá. 1 era 1, chegou 2, viu aí vocês? Bom, olha só. Bora então para a primeira árvore. Primeira árvore. Não era 1 para 100? Então, 1 centímetro, 100 centímetros.
centímetros na realidade. Então, já que eram 9, vai ser o que então? 9 vezes 100. Dá quanto? 900. Depois vamos comparar as alturas e ver qual vai ser a maior das árvores, tá certo? Falta só um jeito, então, no finalzinho já aqui, viu? Bom, volta pra cá, volta pra cá. Árvore 2, mesma altura, não é isso? Ó? 9 também. Vai acontecer o que então? Só que lá ficou de 1 para 50. Então eu vou pegar o 9 e multiplicar por 50. Deu quanto, galera? 450. Voltou para cá. Aqui, conta comigo em inglês de novo. Vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Seconds. Então vamos pegar os 6 e multiplicar por quanto? 150. Porque nesse caso era 1 para 150. Opa! Tá havendo empate, hein? Tá havendo empate. Vem aqui, vamos lá. Árvore número 4. Conte comigo. Em francês. 1, 2, 3, 4, midi. 4,5, hein? 4,5. E a proporção? A escala vai ser quanto, pessoal? 1 para 300, não é isso? Então 4,5 vezes quanto? 300. Olha que bichão, olha aí. Eu acho que é ele, hein? Eu aposto nele, hein? Ô, pessoal, eu já vi que é ele. Vamos lá. E a última árvorezinha, a altura também 4,5. Vou multiplicar por 150, porque ao simplificar isso aqui, ó, apareceu 1 sobre 150, deu 675. A árvore 4 é a maior árvore que tem. E a maior árvore com frutos que você está começando a colher, ela vai derrubar os frutinhos, se Deus quiser, em 2019, porque a gente não vai mais estar aqui no ensino ano que vem. Vamos aqui ser universitários em 2019, tá bom? Pessoal, só um instantinho.